Então, bem-vindos e bem-vindas a esta conversa e entrevista, na qual hoje temos aqui mais um convidado muito especial, chamado António Guerreiro, e que é mesmo um guerreiro, e vão perceber porquê, em termos da história de vida dele, que é uma pessoa que eu conheço desde os meus 7 anos, porque é o meu barbeiro, onde eu vou cortar o cabelo religiosamente desde há 42 anos, como aliás muitos dos clientes do António, mais conhecido por Tony. Pronto, o Tony é um homem que é casado, tem 2 filhos, tem de facto este estabelecimento já há muitos anos, mas para além disso tem aqui uma particularidade na sua vida pessoal que eu considero muito fora do normal. E essa particularidade é que o Tony treina atletismo diariamente, a horas muito cedo da madrugada, todos os dias, talvez pelo menos 10 km, mas já vamos falar mais sobre isso. Faz maratonas e ultramaratonas, muitas vezes de 100 km, já desde os seus 27 anos, ele está com 72 anos, portanto, ele basicamente é uma força da natureza em termos de resiliência psicológica e determinação como atleta. Não é que ele busque, porque ela é uma pessoa que se afasta um bocado aqui das medalhas e dos holofotes, mas a verdade é que na prática eu já conheci muita gente por força do meu trabalho e de facto noto que é vamos lá ver, um padrão comportamental ou de situação de vida ou de hábito de exercício físico muito diferente do normal. E que, curiosamente, nesta minha área chamada desenvolvimento pessoal, é daqueles hábitos que normalmente os gurus consideram que é o número 1. Ou seja, que todas as pessoas deviam tentar, pelo menos, viver. Então, sobre o Tony, nós vamos fazer o seguinte percurso. Primeiro vamos falar sobre, de facto, a fascinante profissão de barbeiro, na qual se conhecem montanhas de pessoas e de histórias de vida. Vamos falar um pouco também sobre o percurso da guerra colonial do Tony, que eu acho que também vale muito a pena conhecer, e depois vamos então entrar para a componente do desporto e que vamos ver, segundo a carta dele, que faria sentido que fosse uma componente de grande peso na vida do Tony. Pronto, só para quem gosta destas coisas, da astrologia, e para introduzir o mapa astrológico no Tony, importa dizer, e vou pedir que coloquem aqui já o diagrama de nascimento do Tony, que tem ascendente Leão, tem 3 planetas em balança, Saturno, Neptuno e a Lua, na casa 3, Marte em Escorpião na casa 4, e depois tem aqui um emaranhado de astros no signo do Carneiro, que é o signo do Guerreiro. Vênus em Carneiro, Mercúrio, o Sol, perto de Júpiter, todos na casa 9, mas já a passar para a casa 10. E, portanto, aqui uma configuração de fogo excepcional, e por isso é que eu disse no início que o apelido Guerreiro é muito bem dado, atendendo aqui à personalidade e à história de vida. Já agora devo dizer que sou eu que sou cliente do Tony, não o contrário, até porque o Tony, em termos da sua estrutura de personalidade, é basicamente o oposto daquilo que do que o normal dos meus clientes me procuram. O normal dos meus clientes são mulheres de energia de água. Ou seja, são pessoas que precisam mais de falar, são pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis e que precisam de um apoio. E o Tony é o oposto, é um homem de fogo. E ele uma vez disse uma coisa que ressoou comigo. Eu não percebo às vezes muito bem porque é que as pessoas precisam de certas coisas, ou mesmo até digo de uma forma positiva e construtiva, até de coaching e dessas coisas, porque eu quando tenho um problema, eu resolvo o problema. E realmente é assim, o Tony, quando tem um problema, resolve um problema, e isto é um homem com muita energia de fogo e de Escorpião e de Marte. Ok, Tony, muito obrigado por estares aqui. Portanto, já nos conhecemos há imenso tempo, desde que eu era mesmo miúdo de 7 anos, como eu disse, como possivelmente muitos dos teus clientes, mas eu acho que era giro as pessoas saberem como é que tu te tornaste barbeiro. Antes de mais, eu quero agradecer o convite de Pedro. Já agora, só aqui um à parte, como o Tony me conhece desde a infância, e eu sou João Pedro, ele trata-me por Pedro. Então as pessoas que me conhecem desde miúdo chamam-me Pedro, mas as pessoas que me conhecem normalmente chamam-me João, mas estás à vontade para me chamar Pedro. Sempre falei, trazer com o Pedro, é Pedro que eu à vontade, continuo a tratar. À vontade.
Pronto, é assim, eu continuei miúdo na aldeia, fui para a casa de uns senhores que tinham uma taberna e comecei a ajudá-los nisto e naquilo, e o dono da taberna tinha uma barbearia que estava ligada à taberna, que era o Sr. Manuel Balchar, que eu, Deus tenha realmente descanso, porque era uma pessoa muito boa, e a esposa, a Dona Maria. E gostavam muito de mim, e um dia ele começou a me ensinar o ofício de barbeiro. Porque naquela altura, para quem não sabe, não sei, já lá vão tantos anos, tinha que ser pago. Os pais tinham que pagar para tirar o curso. E muitos pais não tinham dificuldade, e como tal, os filhos não tiravam o curso, não é? Eu tive esse privilégio, porque gostavam muito de mim, e ele ensinou o ofício de barbeiro. E estive lá na barbearia durante, sei lá, dos 12 aos 15, 16, estudavam naquilo que fosse necessário em taberna, para os cabelos, e depois comecei então lá na aldeia Alentejo. Na aldeia Alentejo. Mina da Juliana, distrito de Beja. Comecei a desenvolver, ele começou a dizer que eu tinha jeito, mas como era muito pequeno, portanto tinha 13 anos, não é? Ele até me arranjou uma espécie de um banco, que é chamado o barbeiro de banco, porque punha a volta das cadeiras, aquelas cadeiras antigas, de madeira, portanto, em volta para eu ficar um bocadinho mais alto para chegar aos clientes, para fazer a barba aos clientes e começar o corte de cabelo. Na altura não havia máquinas, nem havia eletricidade na aldeia, porque a taberna tinha luz de Petromax, chamamos nós, não é? Portanto, era tudo à tesoura? Tudo à tesoura e navalha? Não, era a navalha só para a barba. E para vários vincos no cabelo, não é? E era tesoura e era máquina, aquelas máquinas antigas. Okay. Não havia eletricidade, nem havia máquina, não havia nada. Pronto, e fui perseguindo o curso para bem, comecei a gostar, estive lá durante aquele tempo todo, e passado, sei lá, 3 a 4 anos ou 5, já estava mais ou menos bem dentro, não sabia, estava ainda a principiar, mas já tinha algumas luzes de barbeiro. Resolvi, entretanto, procurar uma vida diferente. Falei lá com um amigo meu, um primo meu, portanto, que era o André, que já faleceu, e o Chico Rosa, e fugir para a França, cada um nas suas áreas. Então tínhamos 17 anos. Fugiram para a França aos 17 anos? Sim, eu não tinha 17 anos. E então chegámos lá, depois chegámos à França, eu levava uma morada de um tio meu, e o outro levava a morada de um irmão, e o outro levava a morada do outro familiar, e separámos-nos. Então eu lá cheguei à casa do meu tio. Eu estava lá, fiquei lá uns dias, cortava cabelos naquilo dos santieres, nos prédios, não é? E o meu tio um dia diz-me assim: olha, vais trabalhar ali para uma fábrica. Era uma fábrica de borrachas de automóveis. Aquilo era frio, era neve, eu não estava habituado àquilo. E está bem, então eu fui. Mas passado algum tempo não comecei a gostar muito daquilo e resolvi dizer ao meu tio: olha, eu vou ter com um amigo meu que está no apartamento 96, que era Molinguém Neto, uma coisa assim, já lá há tantos anos. Vais sozinho para lá, e depois podes perder. Eu não perco, tenho que vir para aqui sozinho, vou para lá. E fui ter com um amigo meu, que era o chamado Adérito, que mais tarde foi marido da filha do seu Manuel Belchior, para quem me ensinou, que era a Maria. É uma pessoa muito carinhosa, estava muito de mim. Vi-me até quase como um filho, né? E passado algum tempo, estive lá, mas não conseguia nada. Já tinha, entretanto, aproximava-se o Natal, tinha 17 anos na altura, e tivemos lá um problema, eu não tenho culpa nenhuma, né? Fui lá a um bar beber um copo e acho que vou para ali um Mazaragato, houve lá um problema. Um Mazaragato. E eu tive tempos de fugir. Foi a gota d'água. Eu fui fugir. Saí e a polícia apanhou-me. Eu não tinha documentos, eu documentos tinha, meus documentos, não é? Mas não tinha era a idade para trabalhar e fiquei assim. Então eles deram 24 horas para ir o passaporte, tirar a Paris, tirar o consulado português, tirei o passaporte e cambiaram para Portugal. Então vim acompanhado lá por na altura, um polícia, se calhar era polícia tipo PID, né? E trouxeram-me até à fronteira, e com 17 anos. Bem, com um cabelo enorme. Cheguei à fronteira, entregaram-me outro polícia. Esse sim talvez fosse PID, que era muito chá civil. Entregaram-me, foi a fronteira
É que se chama aquela fronteira, agora não me recordo o nome. Sim, Vila Formoso. Os Pirineus, sim. Não, mais já para Portugal, sim. Sim, já mesmo em Portugal. Entregaram-me lá e então tiraram um bilhete para Lisboa, fiquei em Lisboa. Cheguei a Lisboa e falei, o meu irmão era mais velho do que eu, estava cá a trabalhar em Lisboa. Na altura eu tinha 17, ele teria 19. Estava a trabalhar numa pastelaria e eu fui ter com ele, uma grande alegria de me ter encontrado e tal. E pronto, e agora? Até agora eu trabalho aqui em Lisboa, tenho a minha profissão, vou para a escola, vou seguir em frente, que é aquilo que eu gosto. Ele disse-me, fica ali na pastelaria e tal. Não quero, quero a minha profissão. E então fui trabalhar para uma casa, fechou há pouco tempo, que é na Rua Açores, uma barbearia. Então ainda durou bastante. Estive lá a trabalhar até hoje 17 e tal, não chegou aos 18, porque entretanto chatei-me lá com o dono da barbearia. Um dia estava a fazer a barba lá, um senhor doutor, que estava da barba muito escanhoadinha, pá, e eu até fazia bem barba. Ele gostava que eu lhe fizesse a barba, né? E um belo dia, pá, diz-me ele assim, quero isso muito escanhoadinho, faz-me impressão a barba, não sei o quê. Eu era assim um bocadinho, dizia o que tinha a dizer, sem maldade. Digo, o doutor faz impressão a barba, vinha cá todos os dias, eu faço-lhe a barba. O que é que eu fui dizer, pá? Passou-se. O patrão disse-me, não tens de falar assim para os clientes, sei quê. Porque eu respondi-lhe e ele ficou assim um bocadinho. Então, se o doutor faz a impressão da barba, vem cá todos os dias fazer a barba. Eu faço. Bem, deu-me uma grande... O doutor saiu, deu-me uma grande descasca. E eu não gostei. Mas como aquilo subia à semana e eram outros tempos. Eu só faltava alçar da mão e bater, percebes? Mas como eu já tinha outra vida, já vinha de outras bandas, o que é que eu faço? Bem, não trabalho mais aqui. Arranjei uma ferramenta velha na beira da ladra para não dar nas vistas, para sair lá sem dizer nada, como recebendo à semana, diga assim, ponho aqui a ferramenta. Ele pensa que eu não saio e levo a minha ferramenta e ficam aqui E assim foi. Deixo lá uma ferramenta velha lá dentro, à cima da bancada, ele nunca se percebeu que eu ia sair, pagou-me o fim de semana e eu fui-me embora. Saí, vim então trabalhar para a Rua de Arroios. Aí sim já tinha os meus 18 anos. Salão Chile? Não, o Salão Chile foi depois. Okay. A Rua de Arroios era uma barbearia que existia lá da Esquadra de Arroios. Na altura estava lá o Dias, o meu ex-sócio. O Pedro, que eu conheci bem. Exato. Entretanto, estive ali a trabalhar, fui para a tropa, fiz tropa em Lisboa, como conheci mais ou menos a cidade, fiquei em Lisboa a fazer a tropa, como condutor, que era a minha especialidade. E nas horas livres trabalhava e ia lá fazer uns pescados. Metia o carro atrás dos correios, lá da barbearia havia os correios, atrás da Esquadra de Arroios. E metia ali o carro e ia lá fazer uns pescados para ganhar algum, porque a vida sempre foi difícil. Acabado aquilo, fui para o ultramar, fui para a tropa, não é? Como já tinha um passado vindo de fugitivo, digamos, entre aspas, não é? Porque aquilo ficou lá escrito. Fui para a tropa e, passados os tempos, fui logo mobilizado. Fui mobilizado, fui então para Tete, para Moçambique. Moçambique. E ficaste lá quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Não, eu não estive lá 1 ano e tal. Porque quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos lá chegado havia pouco tempo. Fomos logo para o mato, porque pronto, era mesmo assim. Okay. Já vamos voltar a esse ponto, que é um ponto também importante. Mas eu queria perguntar, e eu não sabia dessa história, de como é que foi esse início tão cedo, tão precoce, começar tão cedo e ter essa experiência também em França. Mas na verdade é uma profissão que tu gostas de fazer, não é? Portanto, gosto. E cada vez gosto mais. E falas com muita gente diferente todos os dias. É uma profissão que é gratificante. Porque nós conhecemos pessoas todos os dias e nunca conhecemos as pessoas. Ou seja, eu estou ali na minha casa há 50 anos. Aquela barbearia, estou lá há aproximadamente 50 anos. E, como já disse, tenho ali 3, 4 gerações. Sim. Nós, durante esse tempo todo, fui arranjando uma carteira de clientes antiga, que alguns até fazem parte da minha família, e eles consideram como tal. E fui conhecendo os filhos, conhecendo os netos, e já uma vontade muito grande. Então as pessoas desabafam comigo como se eu tivesse, às vezes, a falar com a minha mulher nisto ou naquilo. Sim. Isso é muito interessante e cativante. Pois eu até há pessoas, Pedro, no meio disto tudo há sempre famílias que se chateiam, que se aborrecem, não é? Claro. Como sempre. E depois estás a ver o quê? Eu estar como barbeiro, uma espécie de barbeiro, conselheiro,
psicólogo, apaziguar os problemas das pessoas, e dizem-me assim, sabe, um exemplo, o meu irmão assim, para ter irmão, venha lá calma, para ir de e tal, não sei o quê, não faço nada, com uma conversa, olha, cá está, faz umas caminhadas, corre, tu enquanto corres pensas noutras coisas e ficas com a cabeça limpa e resolves os problemas da melhor maneira. Pronto, e falo assim com ele e tal, depois acaba o cliente, segue outro, normalmente o Ivalino, tem calma, vai lá e tal, portanto, segue outro cliente. Outra história de vida. Isso vai surgindo durante décadas, claro. Sabes? Durante anos. E atualmente, estou numa fase em que, apesar de gostar muito da minha profissão e estar lá todos os dias às 8h30, trabalho com vontade, tento sempre fazer melhor do que ontem. E nós estamos sempre a aprender. Isso cativa-me e leva-me a ter a idade que tenho, a trabalhar com o mesmo gosto como tivesse 20 ou 30 anos. Agora, eu pergunto, será para eu ser mesmo assim? Será para eu ter um objetivo determinado, levantar-me, treinar, fazer o meu percurso de treino, chego ao salão, estou bem disposto, recebo bem as pessoas, só há um cliente que vem chateado com o trânsito, este ganho assim assado, olha, tem cuidado porque isso agora está cada vez pior, tem calma, então, já saem dali mais calma, não sei o quê, portanto, por isso eu digo que é uma profissão como barbeiro, é muito interessante, é muito rica. Sim, humanamente muito rica. Humanamente muito rica. Olha. Porque são histórias super diferentes. Ontem surgiu-me um caso lá na barbearia, não foi comigo, foi em Jesus, que Pedro sim, assistente. Sim. E eu estava lá sentado atrás, estava a observar a conversa. Era um miúdo que eu sirvo desde nasceu e ela também. E o miúdo tem, claro que não vou citar, claro. O miúdo tem problemas e ela já tinha percebido disso. Nós depois falamos sobre os clientes, nos bons e nos maus momentos, não é? E estava assim, ela a ter uma paciência para ele, e eu chamou-me a atenção. E então, depois de ele ter saído, eu perguntei, estavas com uma paciência para o miúdo? O miúdo está pior. Está parte psicológica. Sim. E ela percebeu exatamente isso. E admirei-a por isso. E quando ela saiu disso, achei ela parar o serviço. Isto aconteceu ontem, Pedro. Parar o serviço, olhar para ele, mas vê lá. Mas sim, aqui não sabia bem o que queria, indeciso. Derivado do problema que dizia. Ela, vê lá, queres que corte mais aqui um bocadinho? Vê lá. E ela parava o serviço, olhava para ele e perguntava-lhe. Ele teve mais de quase 1 hora com ele na cadeira. Pois. E ele dizia, lá está bem assim, só um bocadinho. Pronto, vê lá. Às vezes até pode ficar pior com o que está, mas não interessa. Estás a falar com o cliente e queres resolver o problema do cliente, que ele sai dele satisfeito. E ele com mais um bocadinho, e está mesmo bom. O cliente ficou satisfeito. Super satisfeito. Eu fiquei satisfeito, porque ela teve uma atitude boa. Sim. E porquê? Porque nós conhecemos a família, percebes? Claro. E percebem todo o contexto à volta daquilo. E há muitos casos assim. Sim, tu no caso estás a dizer que já são quase 4 gerações, não é? Portanto, exatamente. De pessoas, incrível, é mesmo incrível. E são 4 gerações vivas. Vivas, claro. E diz-me uma coisa, Tony, tu achas que, uma vez que tu acompanhas tantas gerações, tu achas que os homens estão diferentes, por exemplo, no seu cuidado com o cabelo, e já agora, se achas que estão diferentes também enquanto resiliência de vida? Porque eu tenho uma impressão, não vou querer já dar a minha opinião, mas se estão diferentes em termos de cuidados com o cabelo, ou seja, se agora têm mais cuidado ou é igual, e se são diferentes com personalidade ou achas que é tudo, ou achas que está igual? Não. Houve muitas alterações. Começando pelo visual, do cliente moderno, ou mesmo moderno, não é? Está muito mais evoluído. As pessoas preocupam-se mais com o visual. Ou seja, mais exigente do cabelo, é isso? Mais exigente e olha mais para ser visual. Ok. Portanto, gosta mais de... Como é que eu ia te explicar? Não ligam mais a eles próprios, ao visual. Portanto, são capazes de cortar o cabelo mais vezes, são capazes de cortar um determinado modelo e ir até mais vezes porque gostam de estar assim, enquanto antigamente cortava-se o cabelo e ao fim de 3 meses apareciam lá, não é? Agora já há um cuidado maior na parte mais jovem, não é? Isso eu noto, não é? E pronto, e vou perguntar-te, mas foi mais... Porque os clientes antigos vêm para aí 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Os clientes antigos... Tipo eu, vou 2 em 2 meses para aí. Os clientes antigos vão 2 em 2 meses, é um cliente diferente, mas que faz sempre o mesmo tipo de corte, e só quando está a incomodar muito é que lá aparece, ou porque leva muito tempo a secar, ou porque
Pronto, quer dizer, depois aparece lá e faz-lhe o mesmo serviço. Mas os mais novos vão mais vezes? Sim, por sistema vão mais vezes. Porque, e vão com a fotografia do modelo que às querem? Vezes levam os telemóveis, levam-me a ter este modelo assim, está bem, está bem. Mas olha lá, mas depois o teu cabelo não dá muito para isto, fica melhor assim, vê lá, queres fácil? Então experimenta. E às vezes até saem lá com uma ideia melhor do que aquela que estava no telemóvel, porque a gente depois vai mostrando, faço-lhe um corte do vê lá, está bem assim, queres corte um bocadinho, mas é que este modelo tem que se cortar mais aqui, vê lá se gosta. Não, está bem assim. Essa a nossa... Eu agora lembrei-me que há muitas profissões que vão entrar em desuso com a inteligência artificial e as máquinas, mas possivelmente esta é uma daquelas que não vai entrar em desuso, porque é difícil uma máquina conseguir fazer isto tudo. Não. E não vai acontecer. É uma profissão que já existe desde o século II. Claro, das mais antigas do mundo. Mais antigas do mundo. Tony, e diz-me uma coisa, estava a perguntar se sentes, pronto, em termos da parte do cabelo, da atenção com o cabelo, disseste que os mais novos têm mais cuidado. Sim, mas em termos de personalidade ou de características enquanto geração, sentes também há diferenças ou não? Sim. Eu não sou daquelas pessoas que pela idade têm, digam assim, esta juventude não presta, é mentira. Mentira, nós aprendemos sempre com a juventude mesmo, quer dizer, eu gosto de lidar com a juventude, gosto de aprender mais um bocadinho, porque nós não sabemos tudo. Eu faço parte de uma equipa que é o Monsanto Running, do qual não vou lá há algum tempo, tive uma paragem, tive uma lesão que dava para treinar mais devagar e não tinha aparecido, espero aparecer brevemente, em que a minha equipa que é composta por 50 ou 60 jovens. Quando eu digo jovens é em relação a mim. O mais velho terá 50 anos. Ok. Ou 50 e tal. Portanto, o mais velho terá 50, no máximo 60. Eu não faço ideia, mas pronto. E vejo exatamente isso, é que são jovens mais agressivos para a vida. Quer dizer, não param, não se encostam. Não. Têm todas as suas profissões, todas as suas áreas, todas. Portanto, na tua opinião, não é verdade que as gerações mais novas estejam mais brandas ou mais fracas de espírito? Não. Pronto. Vamos agora falar sobre o problema, como é a vida das pessoas, de vida, de dificuldades de vida. E se há mais dificuldades, leva muitos jovens às vezes a perderem-se um bocadinho porque não tiveram condições para... E depois metem-se noutras coisas, né? Que basicamente têm lá clientes desses. Também lhe dou sempre bons conselhos. E se calhar tu podias, na altura, quando eras novo, também ter passado para esse lado. Podia ter passado. Olha, vou dizer uma coisa. Há bocado, ainda a falar sobre a Ilha de França. Sabes que andou uma altura, enquanto... Se calhar ninguém sabe isto. Nem minha mãe soube, se gostei. Quando eu saí da casa dos meus tios, fui com a morada desse meu amigo, que é o Adérito, o dinheiro, entretanto, ia-se acabando, né? Porque nós, custava um corte de cabelo nos Santieres, custava 5 euros na altura. 5 euros? 5 euros na altura. E houve uma noite ou outra que eu não chegava e fiquei na Garça Ladar. E sabes quem é que lá ficava? Éramos sem abrigo. Assim, um lado, os outros. E o dinheiro era pouco. E houve uma fase engraçada. Eu tinha um relógio Timex. Quem é da minha geração conhece. Então o relógio começou a parar, ficou assim, Maria tinha que fazer assim para ele trabalhar. O dinheiro era pouco, digo assim, bem, eu vou-me embora amanhã, está aqui um algeriano, vem. O algeriano podia ir ao relógio, assim. Eu digo, vou vender isto barato que ele compra e vou-me pirar. E vendeste? Vendi-lhe, até que ele trabalhava, só que depois trabalhava, mas parava a seguir. Eu já tinha seguido o meu percurso. Nunca mais esqueço disso. Pá, pronto, depois então fui até para a casa desse meu amigo e depois lá é que seguiu. Tony, e portanto, já percebi que para ti não é verdade que as gerações novas sejam necessariamente mais... Têm outras qualidades e se calhar outros defeitos. Tem outras qualidades. Há assim alguma história assim engraçada, porque assim, de histórias deves ter às montanhas, não é assim de clientes, porque eu sei que deves ter clientes de todos os estratos sociais. Sim, pessoas todos, pela política, pessoas da rua, não sei, mas tudo. Mas assim alguma história assim de repente que lembras engraçada? Olha, uma história que me chamou a atenção, que eu fiquei a pensar, será que eu estou bem? Nós tínhamos lá um cliente que eu servia algumas vezes. Normalmente ele servia-se mais com o Viegas. Eu lembro-me do Viegas. Lembras-te do Viegas. Portanto, quando ele não estava, era eu que o atendia. E o cliente deixou de aparecer. Quando um cliente aparece, certos clientes, eu fico preocupado. Porque podem ter morrido. Exato. E infelizmente já tem acontecido isso muitas vezes.
Neste caso, este senhor, que é um senhor, é uma figura pública, portanto, tu também deves conhecer, deixou de aparecer. Eu um belo dia saio à tarde para treinar para o Campo Grande, dou a volta em frente à Faculdade de Ciências, há ali um espaço de relva, tem uma cadeira, e eu olhei, estava lá uma estatueta com 3 metros de altura, né? Que não era normal estar ali, porque eu passo lá todos os dias. Olhei, digo assim, cara, quem é que conhece esta cara? Era ele? Era dele. Fizeram uma estátua dele. Conheço esta cara, mas não, fiquei assim, mas deve estar meio burro. Mas ficou, passei outra vez lá, fui lá a ler, era o professor António Peixoto. Pois. Que, pronto, vi logo que era ele, não é? Portanto, claro. Soubeste dessa maneira que ele tinha falecido? Eu soube dessa maneira que ele tinha falecido. Bem, que choque, imagina. Não estava cara, à espera, ele fez muita carreira na América, não é? Aliás, segundo, eu tinha lá um outro colega dele, também já faleceu, cá está, o filho dele e o neto que esteve lá ontem, que era o colega que contava muitas histórias do colega dele, do professor António Peixoto. E esse senhor um dia disse uma coisa, disse, sabe, Sr. António, ele é uma pessoa tão simples. Bem, as pessoas às vezes, eu digo assim, mas as pessoas quanto mais estudos têm, às vezes mais simples me parecem, quer dizer, não sei, isto é a experiência que me diz, claro. Né? Aquela pessoa é uma pessoa simples. E a falar sobre aquilo da navalha, a sentar a navalha, aquilo já nem se usa, muita gente anda a fazer aquilo, ainda tem lá. Sim. Sr. António, isto serve para quê? Eu sou professor, isto é assim, tu te expliquei-lhe tudo e direi, tudo bem. Estou muito curioso em saber. Curioso nas coisas. Mas esse professor fez a carreira na América. Tony, pronto, eu agora quero fazer só um interlúdio astrológico para as pessoas que estão mais interessadas também ou muito interessadas nessa componente, porque já agora, para quem não tem bem noção qual é que é o objetivo destas entrevistas, de facto é proporcionar aqui um momento em que as pessoas percebam outras histórias de vida ricas e com a qual possam se inspirar para alguns momentos também da sua vida, terem mais resiliência e mais convicção e mais fé, e ao mesmo tempo, para quem gosta da astrologia, é um exemplo brutal, real, em que nós conseguimos perceber realmente a ligação das coisas. E aqui, no caso do Tony, e passando para esta parte do lado do barbeiro, eu vou pedir à minha equipa para colocar o mapa, se ainda não tiver. Vamos dizer que o lado barbeiro do Tony tem mais a ver com esta componente de planetas no signo da balança e na casa 3, ou seja, ele tem aqui a casa 3 é a casa do conversar, do falar com as pessoas, e a balança é um bocado também saber ter alguma empatia, algum tato com o outro, que é uma coisa que normalmente para os carneiros não é a coisa mais fácil do mundo. E ele, no início da carreira dele, aquele episódio que ele falou do primeiro, do segundo mestre do ofício, digamos assim, neste caso em França, em que ele disse aquela coisa ao cliente e o dono da barbearia ficou assim um bocadinho chocado, e portanto tem muito a ver com esta aprendizagem de balança, que é medir as palavras em certos contextos, que para quem tem tanta energia de carneiro, que é uma pessoa sincera por natureza e verdadeira por natureza, às vezes há aqui sapos que é difícil engolir, e às vezes quando nós temos esta profissão de contacto com o público, não podemos às vezes dizer tudo exatamente como nos apetece, temos que ter algum verniz, temos que ter algum cuidado, e isso é representado na minha ótica aqui pela forte energia de balança, Lua, Neptuno e Saturno. Agora, se é evidente a profissão de barbeiro pelo mapa do Tony, não posso dizer que seja completamente evidente. O que posso dizer é que à partida não temos a certeza da hora de nascimento, é uma hora redonda, portanto é 2 da tarde, sim. Eu estive a confirmar pelas datas de vida do Tony e por acaso bate certo. Em qualquer caso, se sim, o meio do céu está em Carneiro, regido por Marte em Escorpião retrógrado, e Marte é o planeta também das facas e do cortar, então faz algum sentido, com a energia de balança estética, então facas, cortar e estética, faz sentido por aí, pudesse ser algo relacionado com a barbearia. Vênus está em Carneiro, Carneiro tem muito a ver com a cabeça, Vênus em si também é estética, por aí também fazia algum sentido, e sobretudo também quando Saturno é o regente de uma casa 6, que é uma casa associada a trabalho, está em balança, portanto a tal componente também de tato com o outro. Há também aqui outra particularidade, que é muitos planetas retrógrados, Saturno sobretudo e Marte, para além de Mercúrio, e planetas retrógrados muitas vezes estão associadas a profissões antigas, ou seja, muito tradicionais. Ou seja, como o Tony estava a dizer, já desde o início do ser humano e da civilização, que as pessoas têm que cortar o cabelo. Portanto, é uma coisa mesmo muito, muito antiga, e realmente aqui está simbolizado algo que fosse uma profissão muito, muito primordial em termos de características. E curiosamente, a idade dos 16 anos, que o Tony falou muito,
é que a idade em que o planeta Marte muda de signo, sai de Escorpião e entra em Balança. Planeta Marte, muito importante no mapa do Tony, é o chamado Almutem da figura, ou Senhor da figura, porque domina muitos outros planetas, e quando esse planeta muda de signo, 13 anos mudou de signo, e 16 para 17 anos mudou de signo. Uma idade foi quando começou a trabalhar mais informalmente na aldeia, a outra idade foi quando saiu para a França, e então é interessante ver como estes movimentos de Marte também simbolizam essas transições de vida. Pronto, era isto que eu queria dizer em relação à componente da vertente do barbeiro, do cabeleireiro, e queria entrar agora noutro capítulo que nós já aflorámos um bocado, que é, eu pensava que tinha estado mais tempo na guerra, por acaso, porque eu já ouvi algumas histórias tuas, e histórias às vezes bastante que pareciam filmes de Hollywood, porque eram muito visuais e também, obviamente, muito reais, às vezes pelos dramas que aconteceram, nomeadamente as situações das minas, das mortes dos colegas e tudo isso. E eu penso que hoje em dia é ainda um bocado tabu falar-se da guerra, precisamente porque é uma coisa dolorosa. Eu sei, por exemplo, na minha família, o meu pai também teve 3 anos e é uma coisa que pouco fala. O meu sogro teve também alguns anos e eu sei que para ele foi profundamente doloroso por várias razões. E sei que às vezes é uma ferida que não se fala nem se reconhece muito quem esteve lá. Na minha opinião, não se reconhece muito quem esteve lá, quem passou por isso. E eu imagino, quem passou por isso, o melhor fosse precisamente acabar o pesadelo. E, portanto, acabou-se. Mas eu queria perguntar, no teu caso, eu sei que tu, pelo menos comigo, falas disso com uma naturalidade, e então, pelo que eu percebi, já chegaste quase no fim da guerra, foi isso? Sim, ou seja, quando nós chegámos lá, passado um mês ou dois, dá-se o 25 de Abril. Cá. Portanto, mas lá não sabiam. Não sabiam. Aliás, eu soube da 25 de Abril, estávamos mesmo no interior, em plena guerra, no mato, passado algum tempo, porque, entretanto... a Frelimo, que era o grupo que na altura combatia contra nós, começou a intensificar a guerra, pelo menos naquela zona de Tete, que era uma zona 100%. E nós, pronto, pensávamos nós que o 20 de Abril vai haver paz, não vai haver guerra, mas não. Durante mais aqueles 5 ou 6 meses, houve mais guerra do que se calhar no outro tempo todo. Porque isto é uma coisa que as pessoas não sabem. Porque eles identificaram muita guerra. Aliás, até... Eu tenho a dizer-te que onde nós estávamos, que era num acampamento que era tapados por lona, nós dormíamos no chão, não é? Tínhamos abrigos subterrâneos para poder contra-atacar, não é? E isso levava-nos a estar sempre mas muito preocupados com a situação. Nós estivemos lá durante uma semana ou duas, isto no mês de julho, colegas meus, que éramos quase todas as noites atacados ao acampamento, mas quase todas as noites. Eu lembro-me uma vez, à tarde, já quase assim a lusco-fusco, estavam na fila para levantarmos a comida, que eram umas latas, que a gente não tinha nada mesmo no chão. Eram latas de atum? Era aquelas latas da fruta, né? Aquelas latas maiores, né? O gajo metia lá com coisas. E depois comiam em qualquer lado no chão, porque não havia outra vida, não é? E os tipos chegavam lá, mandavam uma rajada para a parada e nós já não havia comida para ninguém e íamos todos para o campo de tiro, quer dizer, já não comia ninguém, pagavam-se as luzes, ficava tudo às escuras, e depois aquilo era capaz, como continuou muitos ataques, porque não foi só nem um nem dois, mas durante 1 hora ou 2. E a gente não só não comíamos, como andávamos ali num stress de guerra diabólico. Pronto, mas aquilo com o tempo, nós já nos íamos habituando àquele nível de vida, aquele sistema de vida, porque íamos para o mato, de vez em quando levávamos no mato. Pronto, quando não havia no mato, havia no acampamento à noite. Eu lembro uma vez que eu era condutor, como já disse, estávamos a passar um riacho, um barranco, e era uma fase em que tínhamos que parar quase a Mercedes, a caminhonete Mercedes, para ligar rotoras para poder subir. E isso foi uma pescada terrível. Foi eles, sei lá, o meu carro levou 7 ou 8 tiros. E morreram pessoas? Tu levaste tiros? Não. O que passou às minhas costas foi ferir os pés de um amigo meu, que é a Almada, que está cá, está vivo. Pronto, depois há um outro indivíduo que eu não me recordo, vamos mandar-nos para o chão, começava então ali a dar na guerra. E há um outro que leva um tiro no rabo. Eu não me lembro, que era esse segundo.
Digo, já levei um tiro. Digo, está a levar um tiro, mas tu estás vivo, pá, um tiro. E de facto tinha lá uma bola entrou e depois assim fez um grande rasgo. Bem, os nossos clientes ouviram-nos e lá nos correram, lá fomos então todos para o hospital. Para o acampamento, né? Depois lá, esse rapaz Almada que foi ferido, que foi ver patete para o hospital e mais tarde regressou à metrópole, onde cá está ainda hoje, né? Mas chegou a haver, em alguns casos, mortes? Sim, em alguns casos houve um alferes, ainda hoje é meu cliente, estamos a falar de um alferes, já tem 50 anos cliente, não é? Em que não foi comigo, foi com um colega meu. Eu, na altura, disse que iria assim com um rebento de minas, porque não havia confiança para ir para aquele espaço sem haver segurança, né? E ele lá chamou outro condutor, foi outro condutor, pegou no carro, passado pouco tempo a Mas mina... porque tu achavas que era melhor... Não havia segurança, porque aquilo nós andámos a fazer a planagem na engenharia, portanto, tínhamos que passar por sítios perigosos, sítios que eles não queriam que nós passássemos. Nós abrimos uma picada e imagina que naquela zona havia uma base deles, como houve. E eles não nos deixavam passar e havia sempre contra-ataques. Quer dizer, e naquele caso o rapaz foi, né? E teve azar. Teve azar e viu uma mina. Cheguei lá logo dos Correios mais tarde, eu estava ali próximo, né? Ouvi a explosão, fui lá estava uma tragédia. Estava o alferes, que hoje é meu cliente, Ferreira, todo preto da explosão, só que como era do lado contrário ele não sofreu nada, portanto. E o outro condutor é que morreu. Houve um outro também cá atrás, também foi uma perna, foi ali uma tragédia. Portanto, Tony, e eu ia-te perguntar ainda sobre como é que, por tu disseste, realmente há pessoas que não têm essa noção, porque aqui não houve o 25 de Abril, acabou o regime, mudou-se o regime, houve ali alguma confusão política, mas às vezes, se calhar algumas pessoas esqueceram-se que continuava a guerra que os outros continuavam na guerra ao mesmo tempo. E eu penso que às vezes as pessoas não se recordam muito disso. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso ainda, que era, quais é que são as maiores aprendizagens que tu levaste desse período, que se calhar curto, mas muito intenso, se é uma coisa que ainda tens pesadelos à noite ou não? Não. E como é que viveram propriamente o 25 de Abril, já que foi a posteriori? Não, o 25 de Abril para mim não me dizia nada porque eu não o conhecia. Portanto, fui para lá e estávamos lá, e o 25 de Abril, mas temos pouco velocidade sobre a Revolução. Depois lá estar, começámos a falar no 25 de Abril, e a gente continuámos quase a mesma. Do mato, pronto, depois quando chegámos, estivemos lá aquele tempo todo no mato, e depois quando chegámos à cidade, aí é que já começámos a ter mais realidade do movimento. Entretanto, tínhamos um alferes, quando falávamos sobre isso, que também é meu cliente, que é o alferes Virginia Brandes. Pronto, e estamos ali a falar sobre aquilo, vamos falar, eu país livre, mas o que eu notei na altura, e até mesmo a minha companhia, e eu até tive esse preconceito, é que nós andámos aquilo há tanto tempo, morreu tanta gente, e agora vamos assim entregar isto. Quer dizer, ficaram com essa sensação? Sim, quer dizer, não era uma questão de querer ficar aquilo para nós, não era aquilo é dos negros, tudo bem. Mas não fez sentido tudo aquilo muito rápido, tudo vir para cá, tudo entrega, e daí eu dizer há pouco que aquela identificação da guerra, daqueles 6 meses seguintes, foi muito mais do que no tempo atrás, que era para ver se aquilo, eles davam a independência o mais rapidamente possível, não é? E isso nós não achamos muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção... Claro, porque estavam lá, no fundo, de levar com aquilo tudo... Sim, outra coisa que me chamou a atenção, e eu fiquei assim de carreio. A malta civil das cidades, como era antes do 25 de Abril, eram nós que os protegíamos, porque quando atacavam a cidade nós tínhamos que ir lá, chegar lá mais para lá. Estavam mais ou menos tranquilos. Lá às vezes podiam atacar a cidade com morteiros, não é? Como atacavam a gente, não é? Íamos bem-vindos, íamos acarinhados. Pedro, eu estive a trabalhar num cabeleireiro em Tete, porque quando eu vim do mato, aquilo era por... E estávamos lá 6 meses, ou 1 ano, depois, se não houvesse 25 de Abril, ia a outra frente para o mato e nós regressámos à cidade
por causa do stress de guerra, mas nós não aguentámos lá um ano, não é? Naquela situação. Só que, entretanto, está-se o 25 de Abril e metade da minha companhia praticamente não saiu do quartel porque já não foi preciso. Não é? Então, quando eu cheguei até, depois daquela comissão lá no mato, não tinha assim muito a fazer. O que é que eu fazia? Era 3 condutores dia e andava ali sem trabalhar. E um belo dia fui cortar o cabelo numa barbearia, que eu não podia parar. Não sei se qualquer dia não sei trabalhar. Eu pensava para mim. Tem que manter ativa. Aquilo é quase como andar de bicicleta, não esquece, mas... Sim. E entrei lá na barbearia, uma barbearia impecável. Saíam lá uns indivíduos de Cabarabaça, que na altura andavam lá sem Cabarabaça, né? E até fiz muitos trajetos de Cabarabaça, em segurança. E entrei na barbearia, que é o Fernando, deve estar vivo, ele tem uma barbearia no Montijo. E entrei na barbearia e diz-me ele assim para mim, de repente, olha, eu sou barbeiro e tal, sabes trabalhar, rapaz, trabalhar, que a senhora assim, de queimado, de tropa, assim... Sei, eu trabalhei em Lisboa, agora estou aqui na tropa, mas só faço um condutor dia por semana. Éramos 3, só um dia é que eu trabalhava, outros dias andava ali sem fazer nada. E eu resolvi lá ir falar com esse senhor Fernando. E ele então disse, está bem, vens para cá trabalhar. E cheguei lá, comecei a trabalhar, comecei a fazer o meu trabalho, e fiquei, cortes de navalha, não nem sabiam, em Lisboa tinha tirado o curso, trabalhava bem, estava na auge da minha carreira, comecei a fazer serviços espetaculares, ele só viu que eu tinha jeito para aquilo, e pôs-me um programa quando o telefone toca, cá também existia, lembras-te? Sim, lembro. E lá também existia. O telefone, sim. Eu não sabia, porque foi quando eu cheguei à cidade, tinha estado no mato, não é? Mas não me diz nada. E então, um belo dia, o meu capitão, chamou-me ao gabinete, Capitão Belo, que dizia assim no anúncio, cabeleireiro vindo da metrópole, assim, comecei para lá ter trabalho, passado 2 meses ou 3 lá tinha que estar quase tantos clientes como os outros indivíduos. E às tantas o meu capitão chamou-me lá ao gabinete, então, cabeleireiro vindo da metrópole. Eu gosto de trabalhar, como cumpro aqui com a minha obrigação, que sou condutor dia, pronto, para não perder a experiência, era para ganhar. Claro, também para ganhar, sim. Não ia dizer isso, mas pronto, para não perder a experiência e tal. Então ele disse, Presidente, hoje vem ficar todos os dias ao quartel, porque eu já quase nem ia lá. Todos os dias ao quartel. Tony, então, e como é que foi exatamente o fim para vocês da guerra? Como é que aconteceu? Tipo, vocês saberem, acabou, vamos embora, como é que aconteceu? O fim da guerra, nós, portanto, às tantas estávamos à espera de regressar Portugal, porque tínhamos indivíduos que estavam lá, que foram para lá depois do 25 de Abril e estavam a regressar a Portugal. Já antes de vocês? Antes de nós, portanto, nós pela lógica teríamos primeiro que eles. A minha companhia um dia falou com o capitão, que íamos embora, não sei se você sabe, o capitão, acho que foi à beira, falar com algum do comando para nos dizer qual era a data para virmos para cá. E nós aguardámos. E ele às tantas chegou, não nos disse nada. E foi um balde de água fria. Não vos disse nada que era para ir embora? Nada, não disse nada, não cumpriu com promessa. E isto, indivíduos de guerra, com stress de guerra, há um grupo de nós, não fui eu por acaso, foram uns quantos, começam metem lá nas paredes do quartel, há alguém que tem fotos disso. 25 de Abril chegou o quartel de engenharia em Panos, e começámos e depois começámos todos aos tiros dentro do acampamento. Aos tiros, mas a comemorar? Não, os tiros revoltados porque o capitão quando chegou não disse nada. Estou a perceber. E nós passaram-se da cabeça. Aquilo passámos na cabeça. O capitão entretanto foi chamado ao comando, houve indivíduos que quiseram entrar no quartel ao capitão e nós não deixámos. Era uma companhia sem comando. O nosso capitão foi escolhido, teve uma reunião com o Duarte Silva, tenente-coronel Duarte Silva, que era o tenente-coronel que comandava a zona operacional 7, e
E então ele disse, pronto, então vamos lá fazer uma reunião para ver se conseguimos alinhar a partida, não sei o quê. E a gente todos contentes, satisfeitos, uns descalços, outros em tronco nu, fomos para a chamada, onde nós fomos comer o refeitório, não é? Estava tudo assim, à espera de boas notícias, não é? E qual é o nosso espanto quando entra uma Mercedes cheia de tropa portuguesa a dar armas? Uma tropa portuguesa a dar armas nós? A dar armas? Não, a tirar-nos, a prender-nos. A prender-vos? Pois. Porque nós, temos as mãos no ar, não tínhamos armas, não é? Aprendemos porque vocês acusaram-vos de é assim, quererem... nós estávamos lá à espera de um bom notícia do nosso capitão. E o nosso capitão montou uma espécie de emboscada através do Comando-Geral de Estou a perceber. Ou seja, ainda foram acusados de ser rebeldes. Depois tivemos a revolução, queríamos ir para cá e houve tiros, e talvez eles tivessem considerado que a nossa companhia era uma companhia perigosa, não é? Que não então era, como é que saíram disso? Nós queríamos, depois como é que saímos disso foi, acho que foi uma companhia de comandos que nos desarmou. Eles entraram para um lado, nós estávamos no refeitório, estávamos todos sem armas, não é? Tivemos que levantar as mãos, eles assim com as armas, fomos todos a correr para nós dormimos, para as tendas, não é? E já lá estavam outros tantos comandos ou caçadores, não faço ideia, já com as nossas armas nas mãos. Graças a Deus que eles tiveram essa... Porque senão podia ter dado muito para o torto. Dava muito para o torto. E isso, graças a Deus, a coisa correu bem. Correu bem até ali, pronto. Depois, o que é que aconteceu? Ficámos uma semana no quartel sem nada, ninguém fazia nada, ninguém tinha comando em nota. O nosso capitão, entretanto, foi expulso. Este papel. Uhum. Este papel. Pode mostrar assim. Está aqui tudo, estás a ver? Foi expulso e nós, como fomos considerados uma companhia perigosa, não perigosa, queríamos era regressar à nossa terra, claro. Porque já tínhamos cumprido com a nossa missão e havia indivíduos mais novos que estavam a vir para cá. É só essa a razão, mas nada. E então a companhia ficou partida em 4 para podermos, porque entretanto houve outras peripécias. Houve um indivíduo, meu amigo foi preso pela Frelimo, lá na aldeia. E depois foi liberto ou não? Fomos lá libertá-lo. Mas tiveram que atacar a Frelimo? Então, tivemos que ir dentro de uma pá carregadora em cima do balde, lá até com eles até. Ele depois é que conseguiu livrar-se, estava preso com aquelas cordas com aqueles fios de sapateiro. E conseguiu libertar-se. O gajo conseguiu libertar-se, aquilo era ali um 31. Lá então regressámos. Depois disso tudo, então aí sim, o tenente-coronel e talvez também o nosso capitão separaram-nos 40 para cada lado. 40, 50, não faço ideia. Eu fui para Nampula, outros foram para a Beira. Depois daí é que eram para Lisboa. Depois daí, ainda tivemos lá mais faço ideia, um mês ou 2 ou 3, né? E aí então é que nos voltámos todos a reunir na Cala e partimos todos para Lisboa num voo. E a sensação de vir para Lisboa foi boa? Até não foi. Maravilhosa. Até não foi para a gente. Ok. Tony, olha, muito grato pelo teu testemunho. Vamos entrar na parte do desporto, mas isto realmente só contado é uma experiência muito viva e porque as pessoas não têm noção como é que foi estar lá. Eu, por exemplo, eu não sabia disto, que houve praticamente dentro do próprio exército choques e vocês estavam no fundo a ser atacados pelos próprios irmãos. Aconteceu connosco. Exato. Porque a minha companhia era mais velha, na altura queria regressar e o capitão não nos dizia nada e estavam a vir indivíduos mais novos que nós. E ilustra bem. E nós um dia houve alguém que lá pôs então esses lençóis na tenda, na barraca, onde dizia o 25 de Abril chegou aqui. E depois a seguir houvesse os tiros, houvesse troca de tiros, não morreu ninguém, foi só troca de tiros, foi uma chamada de atenção. Mas podia ter dado para o torto. Podia ter dado para o torto quando nós fomos emboscados pela outra tropa. Pois. E aí, graças a Deus, a outra tropa também era a tropa de elite, penso eu. Claro. E antes de nós chegássemos quando lá cheguei à minha cama onde tinha a minha GG3, já tinha outro espingarda na mão. Pois. E já não tinha arma, né? Portanto, ficamos todos ali. E entretanto viemos para cá e eu só ao fim do ano ou 2 é que fui a tropa, porque nós ficámos todos... Ainda ficaram na tropa ao vir para cá? Não, aliás, o capitão, lá alguém depois nos imatou, o tenente-coronel, acho que era o tenente-coronel, já não me lembro, ameaçou-nos com o forte de Elvas. Portanto, aquilo que nós lá fizemos que... mas pronto, mas depois o 25 de Abril as coisas começaram-se a facilitar mais. Mas ainda ficaram cá na tropa mais 1 ou 2 anos? Sim. Depois, mais de um ano. Sim, imagina, Pedro, se eu quisesse emigrar
ir para outro país, não podia ir porque tinha aquele processo. Sim, em cima da pronto, depois aquilo tudo ficou apagado. Okay. Tony, super grato por esse testemunho. Vamos entrar então depois de agora na parte desportiva, mas eu quero fazer aqui, acho que merece, fazemos aqui um interlúdio histórico para explicar um bocadinho. Há pessoas que pensam que a história dos países, que é um emaranhado de situações desconexas, isso é uma estrutura em termos de ciclos. E, na verdade, as histórias dos países, e sobretudo Portugal, é claramente cíclica, ou seja, há uma geometria sagrada, digamos que parece que desenhada por alguém, e momentos críticos como este fazem parte dos ciclos de crescimento dos países. E, nomeadamente, este processo de guerra interna e de guerra em geral, e guerra às vezes quase civil, é típico daquilo que nós, teologia, nós chamamos o quarto crescente. Então, o que aconteceu foi que nós estamos a viver neste momento o quarto ciclo da história de Portugal, desde 1910, que é o ciclo da República, e a Guerra Colonial de 1960-75 está enquadrada dentro do quarto crescente, que é uma crise de força e que é típica de guerras civis e aconteceu nos outros 3 ciclos anteriores. Portanto, o primeiro ciclo foi de 1128 a 1143, a fundação da República, teve como auge a chegada ao Algarve. O segundo ciclo foi de 1384, em ciclos de 256 anos, até 1399 o início, e também teve aqui uma crise de guerra civil a partir dos 64 anos, que é o quarto crescente. 1640 a 1665 foi o início do terceiro ciclo, que é a terceira dinastia portuguesa, ou melhor, quarta dinastia, mas terceira portuguesa, e que também teve um momento de tensão por volta do Tratado de Mituín, penso eu. E nesse ciclo de 256 anos, dividido por 4, temos 64 anos, começou entre 1896 e 1911, o início da República, 1911, quando foi estabelecida o hino e a bandeira oficiais, e 1910 a República. Somando os 64, temos 1960 a 75, que foi a crise do quarto ciclo da história, onde o Tony e muitas outras pessoas estiveram envolvidas nesse momento. O que quer dizer que agora, 2024 a 2039, estamos no suposto quarto auge da história de Portugal, ou melhor, quarto auge da história de Portugal, que eu já falei inúmeras vezes em livros e em outras ocasiões, mas que é uma fase, apesar de tudo, de alguma notoriedade dos portugueses ou de Portugal, e por isso é que tantos estrangeiros têm vindo para cá, e por isso é que os preços das casas estão tão altos, e por isso é que pessoas como Cristiano Ronaldo é tão conhecida, e muitas outras questões, que já lá falaremos. Ok, Tony, de facto, entrando agora no desporto, é mesmo incrível, como é que alguém com a tua idade, e desde também dos 26 anos, não foi uma coisa que fizeste desde puto, como é que treina todos os dias, alguém treina todos os dias e faz maratonas e ultramaratonas aos 72 anos. Eu sei que isto foi precedido de um momento um bocadinho mais desafiante, que foi um pneumotórax, mais ou menos aos 26 anos. Espera aí, portanto, 26, 28. 26, entre os 26 e os 28. 77, 78... Sim, 78. 78, 26 anos. Exato, 78. Portanto, o meu filho tinha 1 ano. Sim. Foi a seguir a isso. Portanto, já são datas muito que eu não tenho bem na memória. Mas mais ou menos 28 sim, anos. Mas é isso. É por aí. O Pedro era pequenino. Houve um pneumotórax e que te levou também, se calhar, a reequacionar alguns hábitos de vida, foi isso? Sim. E depois alguém te convidou-te para treinar, foi isso? Sim. Entretanto, eu estive internado, né, no Pedido Valente. Fui tratado por um médico que já faleceu, que é o Dr. Rui de Lima, um excelente médico e pessoa. Estive lá 12 dias ou 15, pronto, saí de lá, até cheguei na altura, até correu lá o boato na brigaria, na loja que eu tinha morrido. Depois até que me diziam, para ouvir dizer que tinhas morrido, agora estás aqui, isso aqui, pronto. E comecei então, a partir daí, porque nós em África, muitas das vezes, quase todas as vezes, tínhamos que fumar. Droga, né? Droga. Não conseguia aguentar aquilo, né? Sim, que é muita pressão psicológica. Na altura era a cerume, né? A malta metia-se naquilo. Porque eu até penso, falando sobre a droga, isto não é nenhum exemplo bom, mas ao mesmo tempo... É bom para as pessoas também saberem. Eu digo que pode ser bom, porquê? Porque eu fumei, porque nós tínhamos ataques à noite quase sempre, durante aquele período de tempo, que ninguém identificava uma guerra. Imagina, eu não estava normal a fumar um cigarro, de repente, claro, uma ansiedade, uma pressão brutal, sim. E admira-me que conseguis dormir bem hoje à noite, hoje em dia.
Durmo bem porque eu faço desporto e consigo me equilibrar. Porque quando eu cheguei, vem de lá, eu tinha problemas. A dormir? Problemas mesmo. Problemas. Uma vez eu estava em Beja com o meu irmão e não disseram que havia lá uma festa, eu vi os foguetes, mandei-me para baixo da cama. Ouvir os foguetes. Com medo. Pronto, mas para dizer que eu fumava um bocadinho, não fumava todos os dias, não andava sempre a fumar, nada disso. Eu fumava na altura no Monserrate. A minha namorada, que hoje é a minha mulher, enviava-me Monserrate para lá. Só quando havia mestre de situações mais críticas, e eu para estar melhor é que fumava um bocadinho e realmente sentia mais confortável. Sentia-me mais calmo. E achava que me fazia bem aquele momento. Depois, a partir dali, pronto, fazia a vida normal, estava lá no acampamento, fumava o meu cigarrinho, não sei o quê. Quando havia assim coisas mais... Cheguei, pronto, fazia a companhia quase toda, que eles estavam no mato, não é? E até estavam na cidade. Houve muitos que, infelizmente, não se souberam libertar e chegaram à metrópole e morreram bastante cedo. Ainda há alguns que andam por aí. Daqui a tempo encontrei um que ele só me conhecia pela alcunha. Pronto, e então isso, eu cheguei cá, comecei a fazer o meu treino, deixei de fumar. O Dr. Rui de Lima só me disse duas coisas. Olha, guerreiro, o tabaco faz mal aos bons. Para ti, faz pior. Aquilo nunca mais me ficava da cabeça. E como eu tinha tido um problema grave, que só tinha um pulmão e fui trabalhar nesse dia, porque o dia estava de férias, foi em setembro, e eu levantei-me com uma dor nas costas terrível, porque me estavam a espetar uma faca nas costas. Que é isto? Levantei-me, fui trabalhar. Nesse dia fartei de trabalhar, saí de lá cada vez, já não dizia 2 frases seguidas. Então vou ao médico, que era um médico, Dr. Barros, que já faleceu, que é o médico da família. Chegou a ser o parteiro da minha mulher, lá. Era um médico de família mesmo. Ele ia lá, lia o jornal, falava connosco. E depois é que dava a consulta aos meus filhos. Portanto, na altura havia o raio-x. Não havia aquele sistema antigo, não é? Ele teve a ver, sou muito entendida. Rapaz, tens aqui um problema, tens que ir já para o hospital. Eu fiquei preocupado. Eu já não estava bem porque já não me sentia bem. Lembro aquilo. Bem, cartinha, no hospital com ele. E eu fui ao hospital. Não vou. Fui a casa, comi qualquer coisa. Liguei para a minha mulher, olha, tenho aqui uma carta, tenho que ir para o hospital, por isto, assim. Põe-me aí umas malas e umas coisitas, que eu vou ao hospital. E assim foi. Umas coisitas, fui no carro, fui ao hospital. Em vez de ir para Santa Maria, entrei no Polido Valente. Que na altura havia menos pessoas. Entrei de carro, assim, encostei o carro. E os médicos à frente estavam assim todos, ao lado uns dos outros, naquelas urgências. E eu dirigi-me a um qualquer, era o que estava na minha frente. Meti a carta à frente, ele viu, como eu me veio chegar de carro. Não, para ter tórax. Não, olha, lá falou com o colega. Então, tiveram a falar os dois, levantaram-se e disseram, olha, mas a porta nos acompanhar. Eu não vou apanhar. Meteram num carro mini de um deles, que o raio-x era lá para trás. Depois tiveram-me a ver e dizem deles assim, tem mesmo pneumotórax, E ficaram admirados por estar ali assim. E então internaram-me logo de imediato, ligaram-me o oxigênio, por causa da respiração, e eu não quis ligar o oxigênio. E não, se eu estou mal, tem que ser visto. O oxigênio amanhã, quando cá aparece, já tenho morrido. Para não morrer na guerra, veio morrer aqui. Eu assim. E então, foi quando eles ligaram, entraram ali um bocadinho em desespero e ligaram então para esse Dr. Rui de Lima. Ele veio, chegou ao pé de mim, rapaz, vamos lá tratar isso, meteram lá numa enfermaria. Eu só me lembro do enfermeiro, que era um tipo muito corpulento, um gajo muito forte, que era o Frei Marques. Olha, vamos anunciar local ou geral? Para mim, se pudesse já, sentaram lá na bancada. Deram-me do injeção aqui debaixo da coisa. Não é? Foi local. Com fararam, meteram aquilo, mandaram para o quarto.
E foi assim, talvez, que eu me tivesse livrado do problema. Senão era capaz, no outro dia, não estar aqui a falar com o Pedro. Porque foi logo. Tony, e portanto, isso levou-te a pensar que tabaco nunca mais? Não, nunca mais. E então, passado pouco tempo, começaste a correr mais a sério? Pronto, depois houve um amigo meu, que por acaso não é meu cliente, foi viver para o outro lado, que me disse, vai comigo ali uma prova que era Odivelas, que hoje já não existe, que era uma prova de 18 km. E eu fui com ele e, pensando eu que não acabava a prova, acabei por chegar, acho que até cheguei à frente dele. Ele ficou muito admirado, tens pulmão, e aquilo incentivou-me de tal maneira que comecei a dar as minhas corridinhas. Depois fazia corridas de 5 km, 10, foi indo, depois nunca mais parei. Depois foi sempre mais à procura da droga do atletismo, que é uma droga boa. Exatamente. Substituíste aqui um hábito menos bom por um hábito muito mais saudável. Depois comecei a entrar em equipas, nos bancos, aqui, de lá, depois conhecia clientes meus, convidavam, não sei o quê. E foi, depois eu entrei nas minhas maratonas, tenho umas largas maratonas, depois me teve alguns tempos bons, tenho maratona de 2,40 e tal, 2,46, e depois mais à frente comecei a ir para uma prova de 50 km, de montanha, que hoje é trail, tudo muda os nomes. Trail, sim. Na altura era provas de montanha. Fiz uma prova de montanha, por exemplo, das primeiras, que era na Penamacor, na Serra do Lince. Foi das primeiras, 50 km, na altura. Não tinha assim muitos atletas. E fiz aquilo 2 vezes seguidas, e sempre com bons tempos, sempre com boas coisas. E depois há um belo dia, que não sei porquê, houve alguém que nos pregou uma partida, nos cruzamentos, tirou-nos as fitas, e nós, em vez de irmos para o lado esquerdo, fomos em frente, e em vez de fizermos 50 km, fizemos 100 ou 70, vamos para a Espanha. As pessoas já estavam todas sem água, outras... Mas eu sempre consegui ir bebendo. Depois vim perdido, digo assim, vamos lá bebendo menos, que a água tem que chegar para todos, sei que pronto. E isto aconteceu porquê? Porque ia comigo um senhor, que é o professor Mário Machado, que é o diretor das maratonas, ele está recordado disso com certeza, se me tiver a ouvir ou se me ouvir, diz, não, é por aqui. Digo, professor, não é por aqui que eu fiz a prova ano passado, nós aqui não estamos mal, nós estamos perdidos. Não, então Espanha, estamos em Espanha. Bem, andámos à procura de alguém, ouvido uma música, dirigimos um local da música, era um bar, uma coisa assim, todos transpirados, fora de horas de corrida, de noite, já com fome e cedo. Lá vem alguém, espantado quando viu a gente, ali aqueles assim, caramelos ali, todos molhados ali à porta. Não, aí um táxi, uma coisa, só se for fulano ali, lá fomos lá acordar o táxi. Lá fomos então nós de táxi para Penamacor, acabámos de fazer 60 km e chegámos já às 5 da madrugada. E portanto tem sido um crescendo, de certa maneira. Depois foi sempre crescendo. Depois um dia surge uma prova de 100 km, a primeira realizada em Portugal, em 2003. Isto foi no distrito de Viana do Castelo, mais propriamente em Alvarense. Portanto, com montanha, certo? Não, essa não foi com montanha, essa foi em estrada. Mas estrada 100 km? 100 km. Eram 10 circuitos de 10 km. Onde eu fui, éramos poucos. Na época, acho que para aí 30, no máximo. E acabei aquilo, um amigo meu, um colega não, que ele é um médico cirurgião, é o Dr. Gomes da Silva, da qual sou amigo, não é? E ele, aos 50, desistiu. Nós tínhamos, desistiu. E ele disse, vais acabar a prova. Eu vim para aqui para acabar, não é? Portanto, e acabei e fiz 10 horas e 30, e foi um grande tempo excepcional. Pronto, e depois disso seguiram-se outras, não é? Então depois parti para a montanha. Tenho 8 ou 9 ou 10 de montanha, São Mamed, várias. Tenho uma que fui fazer a ronda, portanto, fiz aquilo num tempo jeitoso, quanto a mim, que já era quase M55-60, portanto já tinha me dado. M55 é os maiores de 50, M60 é os maiores de 60. M55-60 é entre 55 e 60, né? Ok. Que fiz 12 horas e tal aquilo, 12 horas 50 e tal. Imagina quem estiver a ouvir, imagine o que é 12 horas a correr. Sim, foi um bom tempo e pronto, mas fiz várias. E ainda hoje
apesar de ter a idade que tenho, e ainda não saí de uma lesão que tenho, mas praticamente está resolvida, está quase. Ainda não está para estas distâncias, portanto está para distâncias mais curtas. Ainda penso um dia fazer uma prova de 3 dígitos. 100 km? Sim. Outra vez. Tony, é assim, a tua rotina, pelo que eu percebi, porque realmente não é assim muito comum, sobretudo a persistência de correr a tantos anos seguidos e com tanta regularidade. Eu acho que isso é bastante... se calhar há pessoas que têm períodos na vida em que correm mais, mas depois, não sei, metem-se coisas pela vida ou lesões e param. Pronto, e depois e a parte mental, é que eu te ia perguntar. São muito fracos e acabam por perder todo aquilo que fizeram. Sim, o que eu te ia perguntar era isso. Qual é que é, porque já falámos muitas vezes sobre isso enquanto estás a cortar o cabelo, mas qual é que o segredo para alguém conseguir manter essa resiliência? Porque assim, estamos a falar de atletismo, mas podemos estar a falar de futebol ou podemos estar a falar de outro desporto. E isto aplica-se para o resto da vida, porque nós no resto da vida também temos que ter resiliência perante os desafios. Exato. E qual é que é aqui o segredo para te manteres tão constante e regular e a fazer provas tão duras de tanta resistência física? É o treino específico ou é o quê? É a mentalidade? Eu propriamente dito nunca tive um treinador, fiz correr por minha conta, não foi, pronto, porque gosto de correr. Eu sou um apaixonado pela corrida. Pronto, isso é um ingrediente então, é paixão pela corrida. No desenvolvimento da corrida, nós só vamos tendo coisas boas pelo caminho, pensando coisas boas, resolvendo problemas que às vezes parecem muito complicados e a gente de um momento para o outro está aqui o problema resolvido. É quase uma meditação ativa, digamos assim. Exato, quer dizer, a gente vai sempre pensando na vida, pensando nisto, e aquilo passa-se o tempo ouvindo os passarinhos, e aquilo é o melhor medicamento que nós podemos ter. Porque é uma droga que não faz mal a ninguém, só faz bem a toda a gente. Portanto, daí eu continuar nisto, levanto-me todos os dias, ainda hoje eram 6 horas, um bocadinho mais tarde, e a minha mulher diz, vais correr, está frio, está chuva, às vezes a chover. Porque eu mesmo assim. Porque o normal é levantar-te às 5 da manhã. 5h30. Corres 10 km. 5h30. Eu deito-me ali à meia-noite, sempre passear o cãozinho aí às 11h30, meia-noite, deito-me aí à meia-noite e um quarto, meia-noite e meia, às 5h30 e 6 levanto-me. Portanto, faço tudo seguido, ali 5h30, 6. Praticamente todos os dias. Sim, mas nem preciso mais. Agora, se eu acordar às 3 ou 4 e não adormecer logo, aí se calhar só acordar às 7. Porque preciso daquelas horas para dormir. Claro. E mesmo assim, dormir 5 horas por dia... Ou então até nem vou treinar. Mas pronto, mas por sistema, vou 5h30, 6 horas. Hoje comecei um bocadinho mais tarde, eram 6 e pouco. Mas levanto-me satisfeito da vida, tomo um pequeno almoço, lavo os dentes, equipo, e mas vai estar frio, está chuva, sei que, se for atrás daquilo que tu dizes, mulheres não saem. Portanto, é um misto de paixão e paixão também conseguir integrar esse hábito no próprio corpo, porque o corpo já acorda às 5h30 da manhã para correr, se calhar, não? Sim, acorda porque precisa acordar àquela hora, talvez para fazer aquilo porque se sente melhor. Porque e também a parte de psicológica, cliques, porque se eu tiver 2 dias ou 3 sem treinar, eu estive aí lesionado, não podia correr, eu caminhava. Pois. Tenho lesões que não posso correr, faço bicicleta. Por exemplo, domingo passado, eu fiz um treino de 100 km de bicicleta. Meti 4 horas ali acima dela, 3h40. Saí da minha casa. Mas bicicleta mesmo? Ou... De estrada. Não é bicicleta de estrada, ginásio, bicicleta de estrada. Fui até Cascais, fui até Guincho, voltei, fiz 100 km. Eu fui ali muito associado. Acordei um bocadinho machucado, mas aquele cansaço, entre aspas, saudável. Porque nós depois, no outro dia, acordamos bem, acordamos cheios de força. António, e qual é que é a importância da parte psicológica para quem, no fundo, tu não és um atleta profissional, mas é como se fosses, porque treinas eu gosto de correr, e sinto-me bem a correr. Sim, mas no teu escalão ganhas praticamente sempre. Ganho quase sempre. Outras vezes, que é o escalão M70, dos maiores de 70 anos. Há 2 amigos meus da minha idade também, são da minha idade, um deles até é mais velho, que também anda aí, que é um amigo meu, o Vitorino, até é mais velho do que eu, já está com 70 e salvo ver 74. E ele ainda há pouco tempo fez uma prova de 30 km. Tem feito assim, também é uma vida assim do meu estilo. Está bem que é ter outra vida, que está reformado, enquanto eu ainda trabalho, não é? Quando não tem contrato, é uma grande alegria, e pronto, e é assim. Há 2 ou 3 indivíduos a fazer essa... E qual é que é a importância para um atleta, daquilo que tu sabes do desporto e da tua vida, qual é que é a importância da parte psicológica? Isso é o mais importante. É o mais importante.
Porque, a parte mental. A parte mental. Depois, todos nós temos altos e baixos na vida. Todos nós temos problemas na vida. Claro. E é nesses momentos é que nós temos que ter força de vontade para ir à luta. Embora pode não me sabe ser muito, mas se eu já não estou bem por este problema ou por aquele, se eu não vou, ainda fico pior. E eu acabo por ir e fazer um treino e correr-me bem, e quando acabo dali, metade daquele problema já não penso nele. Pois. Ele não desaparece, mas está mais aliviado. E se calhar há uma solução que entretanto apareceu. E entretanto, exatamente, entretanto a gente, aquilo que eu falei há bocado, vai pensando nisto, vai pensando naquilo e vai resolvendo os problemas. E diz, mas estás a fazer isto, estás a precipitar. Eu falo sozinho. Nós correr? Sim, vamos pensando e vamos falando. Pensando nos problemas. Né? Estás a falir, mas estás a precipitar. Vamos lá pensar noutra sugestão. Eu sozinho, assim, começo a pôr vários problemas e sempre a carburar, sempre a andar. E às vezes vou aos problemas assim de imediato, assim, sem grande dificuldade. E portanto, na tua opinião, quando vemos um atleta, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, é claro para ti que a preparação dele e grande parte do talento dele tem a ver com a parte psicológica, possivelmente. É muito forte. Psicologicamente. É muito forte. É das pessoas... Aliás, eu sou um fã dele. Sou suspeito. Mas acho que com o Ronaldo, o nosso país nem há ninguém. Porque ele é um indivíduo que até consegue ainda ser mais forte quando mete a pressão em cima. Acho que a pressão é que faz com que ele consiga mais resultados. Acho que ele até, às vezes até gosta que, sei lá, não sei, é aquilo que eu penso, não é? Uma ideia minha, que subiem, que lhe chamem nomes, para ele conseguir ainda ter buscar mais força para poder fazer ver que eles estão enganados naquilo que estão a dizer. E o Ronaldo de facto é um monstro do desporto. Até digo mais, eu acho que o Ronaldo devia fazer um livro sobre ele, até para os miúdos, a nível de escola. Da importância, mas lá está, é o foco mental. O foco, ele é um homem que não precisa de nada. Estamos a falar do homem mais rico do mundo, dos mais ricos do mundo. Sim. Ele é já podia ter parado há não sei quanto tempo. Ele, para ele, quando ele conta, é aquilo, o desporto, querer bater recordes, querer ser mais ainda com o que é. E isso é uma maneira de transmitir às pessoas, sobretudo às gerações mais novas, até na própria geração dele, não é? Que alguns arrumam as botas, outros temos grandes jogadores. É muito raro alguém aos 40 anos estar a jogar. Grandes atletas que deixam aquilo tudo e depois começam a ficar assim, pançudo e não ligam, não sei o quê. E ele é um atleta para mim, tiro-lhe o chapéu. Eu concordo contigo e também sou fã. E tenho assim só mais duas perguntas, que é, Tony, uma pergunta é, como é que se prepara, como é que se treina para uma grande prova, tipo de 100 km, ou de 50 km, ou de 30 km no terreno? Eu acho que é treinar. E, por exemplo, a comida é importante ou não? E depois nós vamos adaptando a comida à medida que vamos fazendo treino. Eu lembro-me, e ainda hoje faço isso, e já tenho feito. Ainda a última vez foi há 2 anos, fiz uma prova, que foi a pandemia, e quase nem paro de abastecimentos. Levo, por exemplo, imagina, 50 km ou 60. Levo quase tudo comigo. Eu vou treinar, por exemplo, vou fazer treinos em Sintra. Normalmente vou quase sempre sozinho, exatamente para poder andar à vontade, andar devagar, parar, beber água, comer maçãs de fião, com maçãs de presunto. Normalmente levo sempre maçãs ou 2, ou até 3, depende da distância que vou fazer. E levo mais umas barras assim de reserva, que às vezes nem as utilizo. Levo bastante água, quando é treinos longos, estou na preparação dos 100 km, que agora já não faço há algum tempo, não é? Mas como digo, ainda não perdi a chance de voltar a fazer. Mas essa coisa está cá. Levo sandes, 2 ou 3 sandes, levo bastante água, paro, vou andar e vou comendo, sem pressas. O objetivo é fazer muitas horas em cima das pernas e acabar sem grande cansaço. E não chegar a uma situação de exaustão, ou coisa do género. Então vamos habituando o corpo àquelas distâncias. Os músculos vão se adaptando a toda aquele andamento devagarinho, porque as provas longas normalmente temos de ter um andamento muito lento para conseguir acabar bem e chegar mais à frente. Não se pode gastar tudo logo ao início. Não. Tem que, aliás, o segredo até vai logo no princípio. Eu tenho amigos meus que já têm acontecido, eu digo-lhe assim, o amigo meu que estará comigo, que
Trato o Zezinho porque eu lembro dele da barriga da mãe, Claro. tem a idade da tua idade. Digo, às vezes digo, Zé, pá, hoje vai estar calor, tu vai comigo até aos 20 ou 30, não vais para aí, tu estás cheio de força, és novo e vais ter problemas. Nunca mais a vez. Passado algum tempo, eu vou encontrá-lo, digo então, pá, isto está mal, tenho isto, tenho aqui, pois. E agora, olha, então, estás bem? Eu, pá, estou bem, estou a pensar em acabar, estou sempre a ir, né? Ainda às vezes tem quedas, né? Já tenho tido problemas de quedas. E quando eu chegar à meta, lá está ele, porque não consegui chegar ao fim. Porquê? Porque não consigo controlar a distância em relação Claro, e é preciso ao andamento. também é preciso ter tática e estratégia também. Exatamente. Eu sei também que vocês nessas provas grandes levam mochilas com luzes, com o telemóvel, caso se percam, porque às vezes perdem-se. Sim. Levamos no meio da floresta. Um kit onde tem... Agora isto está tudo mais moderno. Há uns relógios que têm GPS, que têm quase tudo. No meu tempo não, os relógios não tinha relógios destes. E tínhamos as bandeiras que nos ensinavam o caminho e quando chegássemos passámos pelos postos 20, 30, 40, dávamos o tempo, olha, estás aqui, estão 6 horas, tal. E a gente lá chegava ao fim dentro daquele período de tempo que eles... Uma maratona tem que ter um limite de tempo, não é? Por exemplo, uma maratona de 100 km é 24 horas, uma maratona de 40, uma meia maratona tem 5 horas ou 6. Claro. Esta agora que vai haver, esta vai haver várias, mas uma delas, aquela em que eu recebi a mensagem, e depois 30, se pensar ir, vamos a ver, dá um limite de 7 horas. Pelo relevo todo. Exatamente. 7 horas. 30 km, 7 horas depois, imagino. Pois, portanto, porque há indivíduos que não conseguem acabar. Imagino. Mas eles aí chegam ali aos 20, têm cortes, ou seja, chegas aos 10, tens um corte, te levas 2 horas. Chegar lá em 2 horas e 10, já não segues. Pois. Porque já vem que tu não tens capacidade para chegar para aos 30. aguentar até ao fim. Chegas aos 30, aos 20 é a mesma coisa. Chegas aos 30, aos 20 tens, por exemplo, 5 horas. Chegas lá às 5 e 10, aos 5 e 2, cortas, ficas ali. Já não segues. Tony, e portanto, sobretudo a preparar o corpo com treinos a esse nível, não é tanto pela comida, mas mais pelo treino físico em si. Qual foi, assim, a penúltima pergunta, antes de fazer aqui um apanhado final, que é, há assim alguma prova, algum prémio que tu te lembres que tenha dado particular gozo, que te recordes? Os prémios, eu até tenho muitos prémios que não levanto. Nem vais já nem liga isso. Eu digo assim, porque eu tenho amigos meus que têm tudo exposto, as medalhas das maratonas, as minhas maratonas, têm tudo. Eu tenho algumas coisas mais principais. E acabo uma prova, normalmente na altura, via o miúdo, dava-lhe a medalha. A medalha. Ficava mais satisfeito por ver a alegria do miúdo do que foi a medalha, porque eu tinha muitas medalhas. Não levei aquilo a rigor, portanto, muitas bainês tenho. Porque às vezes a minha mulher ia comigo, toma lá a medalha. Posso dar a medalha. Já fiz a prova, gostei. Portanto, dá-te gosto sobretudo é fazer a prova. E aí chegar bem, conviver no fim com os amigos, né? É isso, medalha, muitos prémios, nem vou lá levantar. Ainda que há tempos houve um amigo meu, foi na prova das Forças Armadas, que a chegada era onde eram os túmulos dos mortos na Grande Guerra, e eu fui fazer essa prova. Tinha feito uma prova na semana passada no Alentejo, da qual tinha ganho, deve ter para lá o troféuzinho, não é? Alusivo à zona, ao Alentejo, até alusivo ao Norte, são pequenos troféus, são coisas simbólicas. Outros à zona. E então eu ganhei e nem fui ao pódio, porque estava atrasado, ou estava a chover, tinha lá a moto, é uma coisa assim, pronto. E depois um amigo meu, foi-me até lá levar o prémio, que ainda está lá na loja. Ganhei, foi o primeiro M60, porque eu até nem liguei assim muito, porque, pronto, olha, sei que, eu lembro, isso recordo-me bem, e há um indivíduo que era do meu escalão, que andámos ali os dois, isso dá-me gozo, para saber que da minha idade, me conhece, eu normalmente estou sempre bem preparado, procuro sempre atacar nos sítios que eu mais gosto e que eu sou melhor, não é? Que é nas subidas. Que é nas subidas.
E ganhei essa prova ali a 100 metros da meta. E ele ficou pior que estragado. E disse, pá, contigo morro sempre na praia, pá. E pronto, e lá tenho o prémio que eu não fui levantar. Houve um amigo meu que me levou, que está na loja. Um dia que lá for, mostras-te. Mas era giro, haver assim pelo menos uma noção dos prémios todos já ganhos. Tem lá. Ok, Tony, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu gostava só de fazer aqui umas observações astrológicas. Primeiro, não astrológicas, e dizer que, como eu estava a falar há pouco, nesta área do chamado desenvolvimento pessoal, há assim alguns autores que são mais badalados ou que são mais conhecidos e que tentam explicar às pessoas quais é que são hábitos importantes para as pessoas implementarem para a sua vida correr bem. E curiosamente há bastantes que dizem algo que tu já fazes, ou seja, que dizem que os hábitos mais importantes são, nomeadamente, estou-me a lembrar de um que é o Robin Sharma, que tem um livro muito interessante que é o Clube das 5 da manhã, e que diz que os hábitos mais importantes que alguém pode ter na vida para o dia correr bem é o que tu fazes, ou seja, é levantar às 5 e tal da manhã, por isso é que se chama o Clube das 5 da manhã, é levantar às 5 e tal da manhã e começar o dia com exercício físico. E ele considera que essa é a prática mais transformativa que alguém pode fazer para que a sua vida esteja estruturada e organizada. E, curiosamente, eu próprio não consigo fazer isso, ainda, digo já, e conheço pouca gente que o faça, ou seja, pouca gente que se levante tão cedo para fazer exercício físico tão intenso. E, naturalmente, há quem, como também é o teu caso, chegue lá e faça isso e até tarde na vida, e se calhar isso dá-te combustível para ter muita energia para o resto do dia. Porque, e já agora fazendo a ponto com a astrologia, de facto, o período das 5 da manhã até às 7 da manhã, é o chamado período que precede o nascer do sol, portanto o crepúsculo, e que nós associamos à casa 1, que é a casa da vitalidade e do eu e do corpo. Gosto de ver o nascer do sol. O nascer do sol. Então, curiosamente, do ponto de vista astrológico, fazer uma atividade dessas com o sol na casa 1, ou seja, antes de nascer e quase a nascer, faz sentido que dê mais força interior e força física. E acho interessante, naturalmente, fazeres isso e incrível. Agora, olhando para o teu mapa e fazendo esta ponte com o teu mapa, porque há muitas pessoas que estão a ouvir e que estão curiosas de perceber como é que é possível, de facto, esta força de vontade e como é que isso pode ver retratado no mapa astrológico. Enfim, há aqui várias dicas num potencial de alguém que pode ter uma força psicológica e de vontade que se pode manifestar depois em provas de exercício físico, muito acima do normal. Ou seja, o mapa em si, a astrologia não diz como é que a pessoa vai ser, mas diz alguns potenciais que podem ser de determinada ordem. Pronto, e o que se passa aqui é que, no teu caso, há um chamado signo, ou energia zodiacal, que tem a ver com os atletas. Pronto, e essa energia zodiacal é, sobretudo, a energia do signo carneiro. Pronto, por isso é que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem Marte em carneiro e ascendente carneiro. É um bom exemplo. Por exemplo, o Messi não tem, mas tem o regente de vida em carneiro e também tem Júpiter em carneiro. Então, atletas ou grandes atletas, como por exemplo a Rosa Mota, que tem Marte em carneiro, são pessoas que normalmente têm energia de carneiro, que é a energia do guerreiro, a energia do atleta, a energia primordial no início da primavera. Pronto. E no caso do Tony, esta energia está aqui muito presente, porque ele tem Vênus em carneiro, ou seja, gosto pelo desafio, Mercúrio em carneiro, também falar direto, Sol conjunto a Júpiter em carneiro, que é uma coisa muito rara e que é uma energia muito grande, porque Júpiter exagera tudo e estando em carneiro ainda mais expande a energia de carneiro. Portanto, é uma configuração de facto fora do comum e que é complementada ainda pelo facto do Sol se dirigir para Júpiter, da Lua se dirigir para Júpiter. Então este Júpiter governa a casa 5, que é do desporto, então por aí faz sentido haver um potencial de força de vontade e de energia física muito acima do normal e sobretudo de força mental, porque esta casa 9 tem um bocado a ver com como é que a nossa cabeça funciona e em que é que acredita. E então eu acho que esse de facto é um grande segredo. É ter uma cabeça muito determinada. O mais importante nisto é mesmo a parte mental. Vou dar exemplos. Em provas longas, quando digo longas, digo de 100 km. Se tiver... Porque nós ao mesmo tempo fomos preparando a parte mental. Claro. A parte de força mental. Até o treino também, isso tudo treina. Mas se eu tiver, bem que é de explicar, 80% preparado fisicamente, estou cheio, que fartei-me treinar, e 20% mental, eu corro o risco de não acabar. Se a parte mental não estiver bem. Não estiver bem, ou seja, eu prefiro, e quando vou para essas provas, quando ia agora, da idade, poderia fazer uma mais tarde se lá chegar, não é? Preparava bem a parte mental e não me preocupava muito com a parte física, porque nós quando temos uma parte mental forte, nós conseguimos chegar a todo lado. E nós até nem sabemos as energias que temos. Nós não aplicamos nada. Eu diria
não sei se vou exagerar, porque eu não sou estudioso nessa matéria, a nossa parte, nós não conhecemos a nossa parte física, não sabemos onde é que podemos ir. Portanto, só quando estamos, como é que é dizer, naquela zona de limite, nós aí temos uma parte mental forte, nós vamos buscar energias para tudo. Como, por exemplo, o Ronaldo pode acontecer. Exatamente, nós vamos buscar energias para tudo. Se for ao contrário, não posso nada. Tens o caso do exemplo daquele grande atleta do Mamed. Sim. O Mamed era do género, estávamos ao lado dele, aconteceu uma vez em Setúbal. Sei lá se para quê, ele era um campeão, não era inferior ao Lopes, só que era inferior na parte mental. Menos exato. E se é assim para ele, estás amarelo, o que é que se passa, estás doente, não sei o quê. Era suficiente para aquela cabeça ficar com minhocas na cabeça. Pronto. Exatamente. Pronto, e concordo, Tony, já agora, pronto, só para terminar aqui este enquadramento, também ajuda, para quem gosta de astrologia, a perceber que o Tony tem Marte em Escorpião, que é basicamente só a posição mais forte em que este planeta pode estar, que é o planeta do guerreiro, e está angular, ou seja, está numa casa de grande destaque, e os planetas de fogo em geral estão em casas de grande destaque, o que à partida também sinaliza este potencial. Já agora, quando o Tony começou a correr foi quando Vênus chegou ao meio do céu, o que também é interessante perceber, e também quando nasceu o filho foi praticamente na mesma altura. Pois foi um ano depois. E portanto, só para terminar, claro que para fechar aqui em grande, o ascendente leão, ou seja, um ascendente leão, alguém cujo dom tem muito a ver também com esta força de espírito muito grande para ultrapassar as adversidades e também gosto por viver a vida e também pela competição, não por ganhar a alguém, mas por expressar a força da vida e do corpo. E queria-te agradecer novamente, Tony, e deixar aqui só com uma última pergunta, que é a seguinte, uma última sugestão. Será que alguma, já ficou implícito na nossa conversa, aquelas pessoas que estão um bocado mais em baixo ou que têm se calhar menos adrenalina ou menos motivação para resolver os problemas e para viver, tu tens alguma sugestão que lhes possas dar com base na tua experiência de vida? É o que eu digo, as pessoas quando estão em baixo, se tiver alguém que os aconselhe para o bem, eles conseguem subir um bocadinho. Se não tiver ninguém que saiam para a rua, andem, caminhem e andem. E façam-se à vida. Depois corram um bocadinho, transpiram, chegam a casa, tomam um banho e ficam um bocadinho melhores. E é dar o seguimento das coisas, não é? Portanto, eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Tony, muito obrigado e muito obrigado a todos os que estiveram aqui a ouvir. E desejo muito sucesso nas próximas provas ou na recuperação de se houver alguma lesão. Pedro, olha, obrigado eu. E olha, gostei de estar aqui a esperar contigo. Muitas felicidades.